Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Acolher como Cristo. Na aula anterior, nós vimos como este curso funciona. Agora, nós vamos falar sobre o compromisso do acolhedor. E eu quero começar dizendo algo muito importante. Esta aula não é uma lista de regras. Esta aula é sobre o tipo de presença que queremos ser quando alguém chega à igreja, para as pessoas que chegam até a igreja. Antes de aprender frases, técnicas, escalas ou até mesmo o fluxo do culto, nós precisamos alinhar os nossos corações. Por que eu digo isso? Porque a recepção não é apenas ficar à porta. Ela não é apenas sorrir, ela não é apenas entregar informações e ela também não é apenas indicar onde a pessoa deve se assentar. Tudo isso faz parte, mas não é o centro. O centro da recepção é o cuidado. É a igreja dizendo, com atitudes simples: você é bem-vindo aqui, você será tratado com dignidade, você precisa se sentir bem em nosso meio e não precisa se sentir perdido. Nós estamos aqui para te servir. Este é o centro da recepção, o cuidado. E o coração do acolhedor é o porquê fomos nós primeiramente escolhidos por Cristo. Nós fomos primeiramente acolhidos por Deus. E é por isso que nós também acolhemos. E a frase base para essa aula será: eu acolho porque fui acolhido por Deus em Cristo. Eu acolho porque fui acolhido por Deus em Cristo. Ou seja, nós não acolhemos para parecer uma igreja simpática. Nós não acolhemos para impressionar os visitantes. Nós também não acolhemos porque queremos aumentar o número de pessoas na igreja, a matrícula dos inscritos na igreja. Nós acolhemos porque fomos acolhidos primeiro. Em Cristo, Deus nos recebeu pela graça. Ele não esperou a nossa vida estar organizada para nos amar. Ele não nos recebeu porque já sabíamos de absolutamente tudo, então estávamos prontos e seria fácil a nossa conversão. Ele não nos recebeu com outra razão em seu coração do que o amor. Ele nos recebeu com misericórdia. Por isso, quando alguém chegar à igreja, o nosso primeiro olhar precisa ser um olhar de cuidado. Não é, será que essa pessoa vai ficar? Não é, será que essa pessoa ela vai se envolver? E também não é, será que ela vai dar trabalho para nós? Muitos olhares desatentos e reflexões sem amor pensam nessas frases, mas nós não. Aquele que acolhe como Cristo, ele se pergunta: como posso servir essa pessoa? Com dignidade, com respeito, com amor, com clareza. O acolhedor, ele não vê pessoa como uma tarefa. O acolhedor, ele vê uma pessoa como gente amada por Deus. Assim como ele foi amado, ele também ama, pois sabe que Deus é amor. Agora, a lição 2, ela vai apresentar para nós alguns princípios de nosso compromisso. E é importante que você se dedique na sua leitura, é importante que você veja cada detalhe, cada item com calma no texto que eu estou disponibilizando no PDF, porque ali você vai ter uma visão um pouco mais clara, mais ampla e mais profunda de cada um dos itens. Mas eu quero resumir a postura do acolhedor em pelo menos 3 expressões. A primeira é pessoas antes de tarefa. A organização ela é importante. A escala também é importante. O fluxo do culto também é importante. Mas tudo isso existe para servir pessoas. Então, pessoas antes de tarefas. Se eu cumpro a tarefa, mas faço alguém se sentir invisível, se eu cumpro a tarefa, mas pressionando, constrangendo, eu perdi o espírito do acolhimento. Eu perdi a manifestação do Espírito Santo através da minha vida. Né? A segunda expressão é presença antes de performance. Você não precisa ser perfeito para servir. Você não precisa ter sempre frases gravadas, frases marcantes para declarar a um visitante. Mas você precisa estar presente. Você precisa estar atento. É perceber quem chega, é não ficar no celular, é não ficar em rodinha de conversa no início do culto, da programação. É servir com simplicidade, mas com presença. A recepção não é performance, é evangelho de forma
presente. A terceira expressão é honra sem favoritismo. Na recepção, nós não trabalhamos melhor para alguém porque ela é conhecida, ou porque ela é influente, ou porque ela vai fazer algo em troca ou em nosso favor. A recepção também não tratamos pior alguém porque ela parece simples, porque ela se demonstrou insegura, ou porque ela é diferente, ou porque ela está deslocada. Acolhimento cristão não escolhe quem merece honra. Nós honramos pessoas porque elas chegaram a ser imagem e semelhança de Deus. Elas carregam a imagem e a semelhança de Deus. E foi Deus quem as atraiu, porque o coração delas foi movido primeiro pelo Espírito Santo a estarem em nossa presença. Então nós a acolhemos como verdadeiros cristãos que somos. O item próximo que eu declararia ainda em relação a essa aula diz respeito aos limites do acolhedor. O compromisso ele também envolve limites. E limite não é frieza. Limite é cuidado com responsabilidade. O acolhedor ele faz algumas coisas muito importantes. Ele acolhe com gentileza, ele orienta com clareza, ele reduz a ansiedade de quem chega, ele conecta pessoas a próximos passos ou até mesmo a outras pessoas, e quando a situação passa do seu papel, ele chama alguém da liderança para ajudar. Mas o acolhedor, ele também precisa saber o que não fazer. Nós não expomos visitantes publicamente. Nós não pressionamos cadastro e participação como quem quer que a pessoa dê dados, que a pessoa seja ativa, seja participativa. Nós não fazemos isso. Nós não prometemos segredo total, porque às vezes as pessoas elas se abrem em situações delicadas e até mesmo perigosas. Seja pela segurança que encontraram numa boa recepção e ao ir embora acabam expondo ou se expondo. Então, nós sempre temos uma liderança sobre nós e responsabilidade também quanto ao nosso papel. Nós não assumimos casos complexos sozinhos e nós não transformamos a porta em uma sessão de aconselhamento. A porta é lugar de acolhimento, de orientação e de encaminhamento. Mas não é lugar de resolver a vida inteira de uma pessoa em 5 minutos. Não é possível, nós não somos capazes disso, ok? Um ponto também que merece a nossa atenção é a confidencialidade responsável. Se alguém compartilhar algo sensível, nós não respondemos com susto, curiosidade ou julgamento, ok? Nós também não fazemos promessas irresponsáveis. Nós usamos frases simples e seguras. Obrigado por confiar e compartilhar isso comigo. Eu vou tratar isso com cuidado e respeito. Se houver risco, vou buscar ajuda do jeito certo. Essas frases acolhem a pessoa e protegem todos os envolvidos. Se houver risco, abuso, violência, autoagressão ou qualquer situação grave, o caminho certo é acionar a liderança pastoral, a liderança responsável da igreja naquele momento, naquele dia. E isso não é falta de amor. Isso é amor e amor com responsabilidade. Então, faz parte do nosso compromisso amar com responsabilidade. Com isso também, eu declaro que de que forma nós podemos tratar ou responder a este nosso compromisso. A pergunta que eu quero fazer para você é, com este compromisso, como você vai colocá-lo em prática? A minha sugestão é que você faça primeiramente a revisão pelo PDF 00, que é o PDF que está incluso nessa aula. Ele é um lembrete da postura, ele é um lembrete de cada um dos itens do nosso compromisso e ele é um aprofundamento de tudo aquilo que nós tentamos falar aqui de uma forma rápida para que você possa continuar avançando nos seus estudos, tá bem? Em segundo lugar, peça ajuda quando você não souber. Ok? Você não é obrigado a saber tudo, nem decorar tudo. Então, nós temos o nosso grupo, nós temos aqui os comentários da aula. Você pode e deve buscar ajuda sempre que houver a necessidade, tá bem? Você pode perfeitamente dizer, eu não sei, mas eu vou procurar alguém que saiba e que consiga me ajudar, tá bom? Em terceiro lugar, aceite correção com humildade. Todos nós podemos crescer e vamos crescer uns com os outros, tá bem? Me corrijam se entenderem que algo precisa ser aperfeiçoado, inclusive nas aulas. Eu quero aprender e crescer com vocês
também, tá? E em quarto lugar, o que nós vamos fazer com todo esse compromisso que nós estamos aprendendo aqui? Nós vamos descansar sempre que precisar. Como nós falamos inicialmente, é mais valioso a sua presença do que a sua tarefa, as pessoas do que as ações. A sua escala, ela pode esperar se você não estiver bem. Abra o seu coração, apresente a sua realidade, sempre a sua liderança e cuide-se. Você importa mais do que a escala. Você é valioso, você é precioso. A escala pode ser suprida até pelo Deus, Espírito Santo Todo-Poderoso. Se não tiver ninguém para ser colocado no seu lugar, o Senhor há de acolher cada um dos visitantes que se achegar àquele culto, àquela programação, no dia em que você não estiver bem. Cuide-se, tá bem? Ninguém cuida bem dos outros estando sobrecarregado. Então, cuide-se, tá? Finalizando e resumindo, nessa aula nós firmamos um compromisso, tá bem? O compromisso de acolher, porque fomos acolhidos por Deus, o compromisso de colocar pessoas antes de tarefas, o compromisso de servir com presença e não com performance. Nós firmamos o compromisso de ouvir sem invadir, o compromisso de encaminhar quando necessário, o compromisso de proteger pessoas com limites saudáveis e o compromisso de cuidar também de quem cuida, ou seja, de você. Cuide-se. Guarde isso. Você não precisa ser herói. Você não precisa resolver tudo. Você precisa carregar a certeza de que existem pessoas ao seu lado que podem te apoiar, um Deus que te ama e que te acolhe, assim como ele anseia que você, em seu ministério, possa acolher tantos quanto o Senhor enviar até a tua igreja, a tua presença, até o culto no qual você está responsável. Guarde essa frase no seu coração. O Senhor te acolheu e Ele quer acolher muitos outros, assim como Ele fez com você. Seja um instrumento nas mãos de Deus para que Ele cumpra com esse desejo, com esse propósito, com essa tão maravilhosa obra que Ele já realizou na sua vida e que Ele deseja realizar na vida do próximo. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou o pastor Christian Costa, essa foi a nossa segunda aula. Vamos à nossa próxima aula. Fique bem e que Deus te abençoe.